Meu nome é Carlos Alberto Franco e eu trabalho atualmente com técnicas de neurociências. Na realidade, isso vem desde 1990. A minha formação inicial não tem muito a ver com isso. Eu vim de engenharia elétrica, fui para um mestrado e depois para um doutorado em computação. Entrei bem cedo, em 72, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde tive uma carreira de ensino e pesquisa, me interessando depois do doutorado em computação pela linha de inteligência artificial. Eu trabalhei durante algum tempo, fui estudar então inteligência humana, passei uns 2 anos na escola de medicina, estudando inteligência, cérebro, sistema nervoso, e fui convidado e comecei um trabalho de auxílio a pessoas, ainda em 1988, utilizando técnicas de mudança pessoal rápida, que aos poucos foram se juntando a técnicas mais específicas e sofisticadas, como a gente tem hoje, de terapias somáticas, sempre ligadas aos princípios e à base de neurociência, né? E desenvolvi, então, praticamente desde 1986, todo um processo de pesquisa até 2010 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tanto na COP, na coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia, quanto no Instituto de Matemática, lidando sempre com neurociências e funcionamento e desenvolvimento de cérebro e sistema nervoso. Uma parte durante um tempo com modelos matemáticos, passando a estudar modelagem matemática de emoções, e então juntando isso com uma prática clínica, eu me tornei o que a gente poderia dizer um especialista em medo. E como hoje o medo é o centro das nossas preocupações diárias, eu tive o prazer de ser convidado pelo pessoal da Escola do Legislativo para falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma proposta, né? Eu tenho aqui uma colinha, um guiazinho. Eu espero poder falar um pouquinho, 5 minutinhos no máximo, sobre cada tema desse aqui. E optei por fazer o seguinte: vamos chegar à questão dos problemas que observamos hoje nas pessoas, um alto grau de ansiedade, algumas pessoas com problemas de depressão, outras em pânico, né? Quer dizer, o medo, a ansiedade e o medo estão por baixo desse problema que nos deparamos hoje, né? Nós, o mundo inteiro. E a minha opção é contar como se fosse uma história, né? Vamos começar assim, por que o sujeito tem ansiedade hoje porque está em casa, né? Não deveria estar tão ansioso porque está em casa, né? Deveria estar até satisfeito porque não precisa enfrentar condução e fica ali em casa, e isso dá segurança a ele, dentro de casa ele está seguro, né? Então, por que essa ansiedade? Por que a depressão? Por que a irritação? Por que o pânico, né? E por que os correlatos disso, né? Gente infartando, gente extremamente desmotivada, gente, né, um tanto perdida, sem saber o que vai fazer agora ou depois, né? Vamos começar pela origem, vamos ver como é que a gente se organiza desde da barriga da mãe até chegar a compreender, assim, é por isso que isso aqui agora está me dando essa pressão toda e eu estou passando mal, né? Quer dizer, acho que um pouquinho da história, né, a gente entende todo o processo que é natural de cada um de nós, e então, claramente, as respostas para essa conjuntura elas aparecem, né? E, bom, então essa minha proposta, eu vou buscar trabalhar nessa direção. E também gostaria o seguinte: o Carlos fica aí como moderador, né, controlando as questões de perguntas. Vocês estão abertos a fazer perguntas o tempo inteiro, né? Em cada bloco eu dou uma chavinha: olha, estou interrompendo esse bloco, vamos para o ponto seguinte. Aí quem quiser perguntar alguma coisa, se a pergunta for pertinente àquilo que eu acabei de falar, eu dou uma esticadinha naquilo ali. Se é alguma coisa que eu vou falar à frente, a gente joga para frente, e aí a gente vai deixando isso um pouco mais dinâmico do que só eu falando uma hora inteira seguida aqui, né? Parece razoável? Combinado assim. Ótimo. Alguma pergunta inicial? Por enquanto não, tem muitas interações, só felicitando a sua presença aqui. Deve ser, talvez, alunos, colegas já estiveram com o senhor em algum momento aí da sua trajetória. Ótimo.
Então, vamos lá, né? Vamos começar pela gestação. Então, vamos gastar um tempinho, vamos tentar ser rápidos nesse processo, né? Então, você tem ali um óvulo e um espermatozoide que se juntam, então, né? Tem estudos, inclusive, que dizem que as nossas heranças de medo sobre o ambiente já vêm dali, né? Mas essas coisas são tanto controversas como sempre a gente está vendo até aí na pandemia, né? Um diz propaga, o outro diz não propaga, aí um grupo diz que vai disseminar mais, aí o outro diz que não, que aquilo não tem nada a ver. Quer dizer, cientista é isso mesmo. Né? Que se você tem uma opinião, corre atrás, acreditando naquilo, num determinado momento ele mesmo percebe que está errado. Então, eu tenho alguns estudos sobre isso, mostrando que você tem lá um óvulo fecundado, ele está descendo pela trompa, e ele tem que chegar ao útero. Na realidade, a trompa não encosta no útero e tem uma pontezinha deslizante bonitinha ali. Não, não é isso. Né? Ele sai da trompa e cai no útero. Né? Você diz assim, mas peraí, mas isso é um óvulo no espermatozoide. Tem algumas dezenas ou centenas de células ali, isso não é nada. Não, isso é. Quer dizer, existem alguns estudos mostrando que essa é a primeira queda, que é a origem de muito medo de cair que a gente tem. Se você é o primeiro grande susto. Você ganha isso por um fenômeno natural do óvulo fecundado caindo da trompa e batendo no outro. Né? Bom, então, o que acontece ali é um desenvolvimento absurdamente rápido, nós estamos falando do organismo todo, mas fundamentalmente do cérebro, né? do sistema nervoso, que inicialmente tem alguns milhares de células que vão se especializando, né, como células nervosas. Né? Então, você tem ali a estrutura do cérebro e medula, com 3 semanas, 4 semanas, aquilo está bem. Né? Quando a criança vai demorar 9 meses para nascer, né? Que vai se transformando em milhões e que vai se transformando em bilhões. Né? Muito bem. Essa coisa está ocorrendo no dia a dia. Todo dia isso acontece. Né? A criança vai aos pouquinhos se desenvolvendo dentro do útero da mãe e os órgãos vão sendo formados. Né? Quer dizer, a audição vai sendo formada, que é o pavilhão auditivo, que é o córtex auditivo, essas coisas vão tanto se especializando. Né? O córtex visual, idem. Né? Quer dizer, a percepção, a rede de percepção pele, olfato e paladar, essas coisas vão todas se formando, mas elas têm muito pouco meio de estímulo, né? Quer dizer, dentro da barriga da mãe, num meio líquido, além disso, né? Os estímulos são baixíssimos, né? Quer dizer, possivelmente um dos maiores sentidos estimulados é o toque, né? Porque o feto e o embrião está rodando ali dentro, esbarra, né? E à medida que a criança cresce, ela vai ocupando mais espaço e continuamente ela está em contato com a parede do útero e, né? ela recebe toques. Né? E esses toques são toques suaves, né? São toques de pele com pele através do útero. Né? O olfato está limitado, porque você está dentro da água, né? O visual extremamente limitado, o auditivo menos, porque inclusive sons externos podem chegar ao interior da barriga da mãe, né? E a alimentação é totalmente dependente da mãe. Totalmente dependente da mãe significa, né? Se a mãe é ansiosa e tem um alto nível de adrenalina e cortisol no sangue, está alimentando o bebê. Né? Todos os seus processos de susto, de ansiedade, de depressão, de felicidade, né? Altos níveis de dopamina, serotonina, estão sendo levados para o bebê. Né? Então, esse fenômeno na alimentação do bebê, né? distribuído, é completamente natural e o organismo vai se desenvolvendo e se maturando com isso. Né? Mas você pode pegar um ambiente extremamente hostil em termos de a mãe é altamente ansiosa desde o início da gravidez até praticamente o final. Né? Então, você tem uma alta carga de adrenalina e cortisol onde o cérebro então está sendo
não banhado, mas está sendo alimentado, né, pelo sangue que vem da mãe, e ele está, então, se estruturando, se desenvolvendo e crescendo debaixo de uma carga grande de adrenalina, cortisol, uma baixa de serotonina, de dopamina, coisas desse tipo. Então, você pode, no instante do nascimento, vamos ser o ponto 2, saímos da gestação, tem toda essa influência ali de desenvolvimento. O instante do nascimento é um instante crítico, porque esse organismo, que é o bebê ali, está saindo de uma estrutura, de um contexto, de um ambiente absolutamente equilibrado, em princípio, né? Defendido, agradável, temperatura equilibrada, luminosidade não variante, né? Luminosidade não variante, é uma penumbra o tempo inteiro, né? Os sons, o mesmo tipo de som, né? Algum outro som de fora que entra chega a ultrapassar a pele, a gordura da barriga da mãe, mas muito pouco, né? Mas fundamentalmente o som do batimento cardíaco da mãe está continuamente lá, né? Isso tem um grupo enorme de estudos mostrando como é que os sons graves são usualmente relaxantes, né? E os sons agudos são mais, nos aceleram mais, né? Quer dizer, você não faz meditação com sons agudos, faz meditação com sons mais suaves, mais lentos, mais ritmados e mais para o grave, né? Muito bem. Então, no nascimento, o bebê, em questão de minutos, ou máximo uma hora, ele sai de um ambiente absolutamente protegido de som, de luz, de toque, né? Totalmente tocado, totalmente defendido, totalmente apoiado, né? Para um ambiente onde o som é uma loucura, a luminosidade varia terrivelmente, o toque desaparece, né? O toque desaparece, o olfato é provocado ao extremo, né? O paladar ainda não tanto, exceto no instante que ele vai mamar pela primeira vez, né? Isso causa uma desordem no organismo, né? Porque todos os sentidos, e está tudo basicamente organizado ali, de uma forma onde o treinamento ainda não existiu, e você, de repente, pede que tudo passe a funcionar, né? Quer dizer, eu construo a casa inteira, faço tudo, de repente boto as pessoas lá dentro, e aí eu começo a ligar as coisas, né? Vamos ver se a eletricidade funciona, se o gás funciona, se a cortina é puxada, se tapa a luz, tudo de uma vez só. Isso é uma sobrecarga terrível para o organismo, e é por isso que você vê, né, as coisas práticas, né? Você chega no berçário, o bebê está lá todo enroladinho, está com uma telinha no olho, né, que o ambiente não tem muito barulho, então, que é para ele ir gradativamente botando esses sistemas em funcionamento de uma forma coordenada, de maneira a não gerar um choque, né? O choque acontece logo no primeiro momento, né? Quer dizer, tem as mães e os pais aí que tiveram o prazer, as mães quase nunca veem esse momento, os pais usualmente veem, né? Eu tenho 3 filhos, isso aconteceu comigo. Muito bem, então a minha esposa está ali, o bebê acabou de nascer, em um determinado instante, a enfermeira pega o bebê e vai pesar. Enquanto está no colo da mãe, enquanto nasceu, enquanto a enfermeira está segurando, está uma beleza, mas quando vai pesar, ela tem que largar, né? Quando ela larga em cima da balança, a criança instantaneamente entra em choque, porque tem uma superfície um pouco mais fria, a temperatura variou, tem luz, e ela parou de receber toque. Isso é um aspecto fundamental na nossa estrutura de desenvolvimento, para onde a gente já vai passar agora. Gestação, nascimento, está claro até aqui? Estou falando muito rápido? Está bem? Não. Todo mundo entendendo? Ótimo. Qualquer coisa para não reclamar que eu mudo. Isso aí. Bom, então, vamos lá. Muito bem. O que acontece fundamentalmente nos 6 primeiros meses de vida, né? Nos 6 primeiros meses de vida, a maturidade do cérebro, assim, ele está ganhando mais células nervosas. Não, ele não está. As células nervosas que ele precisa, né, os neurônios que ele precisa, ele já nasceu, na hora que ele nasceu, a quantidade está lá. Os circuitos estão relativamente definidos, mas eles não estão ativamente ligados, né?
Então, nos primeiros 6 meses, é a voz da mãe, é a frequência da alimentação, quer dizer, já existe uma coordenação de sobrevivência no cérebro. Isso é assim, bom, quando eu estava dentro da barriga da mãe, ele não precisava pedir comida. A comida entrava automaticamente. Aqui fora, nem sempre a comida está lá. Então, o mecanismo de fome, as necessidades de frio, calor, som muito alto, som muito baixo, essas coisas todas vão sendo manifestadas pelo cérebro do sistema nervoso como necessidades para o meio, e se espera um pouquinho, a mãe vem, o pai vem, alguém vem, cuida, então demora um pouco, mas eu recebo apoio. Demora um pouco, mas eu recebo apoio. Né? Muito bem. Os primeiros 6 meses são absolutamente fundamentais, porque é nesse instante que esses circuitos de ligação, auditivo com visual, visual com sensação tátil, essas coisas são, vamos dizer, definidas. Né? Quer dizer, é um grande conjunto de neurônios sem definição, e à medida que vai sendo tocado, que tem som, que chora e recebe comida, que chora porque está frio e fica quente, na medida que isso vai acontecendo, esses circuitos vão se definindo e a gente tem, então, uma circuitação cerebral suficiente, onde é fundamental. A mãe segura, né? A mãe está ali com o bebê no colo, o bebê está mamando, ele está se alimentando, o que é prazeroso, recebendo o cheiro da mãe e a contenção no corpo. Né? Então, é parte fundamental do desenvolvimento da minha identidade a percepção da minha borda. Eu percebo que eu estou consciente, que eu sou Carlos Franco, né? Dentro, eu não existo fora, eu estou aqui dentro. E o dentro significa dentro do meu corpo. Eu sinto até o meu corpo, eu não sinto o corpo do outro. Se o outro diz que dói, eu acredito e vejo que existem sinais indicando dor, sinais clássicos. Parte deles eu já reconheço pela genética e grande parte eu aprendo pela minha ligação com o meio. Né? Quer dizer, então, a estrutura genotípica, que eu herdei, e a fenotípica, que é o que eu estou aprendendo. Né? Na formação da minha identidade, na minha construção como pessoa, 75% a 80% é o que eu aprendo. E 20% a 25% é o que eu herdei. Então, a falta de contato adequada, né? A falta de comida, o frio excessivo, o calor excessivo, deixam continuamente o corpo organizado para reclamar. Ele fica em tensão, verificando se pode fazer alguma coisa para corrigir aquela ameaça que está diretamente influenciando o processo de vida daquele organismo. Né? Então, essa estrutura nos leva, então, à nossa primeira grande construção. Né? Quer dizer, você tem relatórios aí agora, durante muito tempo, né? 40, 50 anos, né? Se falava sobre as 6 emoções básicas que o ser humano tem. Né? Atualmente, todo o trabalho de neurociência, isso recentíssimo, 2018 para cá, né, nos diz, olhando a história da evolução toda, né, que existem só 2 emoções primárias. A emoção primária é, você tem lá um cérebro de 10 neurônios, né, de um organismo unicelular, né, que faz o quê? Ele come. Né? Ele come e elimina, ele come e elimina, ele só faz isso. Então, quando ele está num ambiente onde ele come e elimina, está tudo bem. Se ele não está conseguindo comer porque a comida não é a que ele precisa, ou tem pouca comida, ou existe uma disputa para a comida, ele fica ansioso, quer dizer, ele começa a ter um movimento mais rápido e mais errático para sair daquela situação que não é agradável para ele, para buscar um lugar onde ele possa comer melhor de forma relaxada. Se essa situação persiste, ele realmente tem a sua estrutura de vida ameaçada, né? Ele entra num processo de pânico lá, né? Ele desorganiza, os movimentos ficam erráticos, né? Ele como se tivesse entrado em pânico. Né? Então, é uma curva crescente de ansiedade para fazer com que eu, prestando atenção, consiga resolver o problema, e quando passa o tempo e eu não consigo resolver, ou
eu até posso resolver, mas não vai dar tempo de buscar recursos para resolver aquilo, a minha integridade está ameaçada, eu entro no patamar do medo. Né? Então, a estrutura é a ansiedade vai me preparando para movimentar e resolver, e o medo realmente ocorre quando eu percebo que a coisa está crítica, né? A estrutura de ansiedade bate num outro patamar. Então, são dois elementos de base, ansiedade e medo. Ah, sim, mas e o nojo, a alegria? Quando você vai buscar, são todos derivados de mais presença de ansiedade e medo, menos presença de ansiedade e medo. Está tudo relacionado à questão da ansiedade e do medo. O que significa, de forma simplificada, a gente dizer, né? Aliás, todo o tempo aqui, o pessoal técnico que estiver acompanhando essa live está me desculpando por eu não estar dando os nomes e descrevendo. Essa coisa é prevista para se falar para o grande público, então a gente está usando metáforas e fazendo aproximações aqui próprias. Né? Então, todo o tempo, quer dizer, o que me organiza no mundo aqui e agora é o programa de sobrevivência. Né? Quer dizer, o chamado cérebro reptiliano, que não existe estrutura de consciência ali, até onde as pesquisas nos mostram, né? O processo de consciência está no córtex, e não no circuito emocional, e não no circuito de organização interna. Né? A consciência é algo que está lá em cima, está na estrutura cortical. Né? Não sabemos exatamente aonde, não sabemos exatamente como é que se coordena, mas sabemos que a percepção de que eu sou eu, o estado de consciência, é algo que surge entre 1 ano e 1 ano e meio de idade. Eu, de repente, me dou conta que eu sou eu, minha mãe, meu pai, o cachorro é o cachorro. Né? Então, eu me torno eu em algum instante entre 1 ano e 1 ano e meio por uma maturação de circuitos que a gente não entende direito ainda como é que essa coisa ocorre. Né? Mas ocorre. Muito bem. Então, eu estou todo o tempo com toda a minha capacidade de avaliação, com toda a minha capacidade de aprendizado, com todo o desenvolvimento dos meus processos de percepção auditivos, visuais, de toque, tudo isso, coordenação motora, está tudo andando, mas eu fundamentalmente sou regulado pelo programa de sobrevivência, que está continuamente lá percebendo se está tudo bem, eu posso continuar nessa, ou tem alguma coisa que ficou fora do esquema aqui agora. Se ficou fora, eu instantaneamente interrompo o que eu estou pensando e vou prestar atenção naquilo, porque de alguma maneira aquilo me ameaça. Né? É claro que há alguns milhões de anos atrás eu ficava tenso na hora de sair da caverna para pegar um dinossauro para comer. Isso é, então, alguns momentos isso acontecia, e o resto do tempo estava praticamente tudo bem, exceto se uma outra tribo quisesse invadir a minha. Né? Hoje em dia não tem dinossauro, né? Ou diríamos, o dinossauro é um ônibus da aviação Cometa que está avançando em cima do meu carro. Ou um bando de pessoas armadas que saem correndo de uma loja atirando para cima. Quer dizer, eu não tenho aquela ameaça tão integralmente destruidora como um grande animal que eu não sei como é que eu vou lidar com ele, né? Mas o processo é exatamente o mesmo. Hoje, aqui, na hora que eu vou atravessar a rua e um irresponsável avança o sinal, o mecanismo de resposta é o mesmo que eu tinha quando caçava o dinossauro lá embaixo. Exatamente a mesma coisa. Aliás, não exatamente a mesma coisa, esse processo se aprimorou bastante. Se aprimorou bastante, porque com a existência do córtex ali, então nós temos estruturas próprias para isso, né? Tálamo, hipotálamo, né? Eu tenho uma grande construção de memórias. Né? A construção de memórias está fundamentalmente baseada na ideia do uso como prevenção. Né? Quer dizer, a memória é extremamente importante, principalmente de todos os fatos negativos na minha vida. Né? Quer dizer, tudo de negativo que aconteceu comigo é absolutamente vital para o meu programa de sobrevivência. Né? Para ele chegar para mim e dizer, me coordenar para, olha só, estamos debaixo de uma situação de perigo aqui e temos que parar o que estamos fazendo para tomar conta desse perigo. Né?
Quando você vai olhar, na realidade, né, o que está acontecendo, eu estou andando pela rua aqui e estava muito bem, né? Estava andando muito bem, estava tudo ok. E quando eu cheguei para atravessar o sinal, eu estou ali calmamente esperando o sinal abrir, eu olhei para o outro lado da rua, né? Eu olhei para o outro lado da rua, vi algumas pessoas passando, e quando o sinal abriu para mim, eu fui andando, quando cheguei no meio da rua, engraçado, de repente eu não estou me sentindo muito bem. Estranhíssimo isso, né? Não estava sentindo nada, estou só atravessando o sinal aqui. Tem alguma coisa aqui esquisita? Não, não tem diretamente, né? Mas uma pessoa com quem eu tive um grande problema anos atrás, né? Alguém muito parecido com ela estava no outro lado da rua, passando pela calçada, e não fui eu que olhei, né? Quer dizer, o meu olho viu, ele está vasculhando tudo o tempo inteiro, vai lá, mas essa informação é importante, e ele achou, olha só, tem alguém muito parecido com aquela pessoa que me prejudicou aqui 5 anos atrás. E instantaneamente ele me organizou e disse, olha, precisamos prestar atenção, porque tem alguma coisa nociva aqui do lado de fora que me ameaça. E eu, conscientemente, ainda não me dei conta disso, tá? O que é um fato extremamente interessante, porque conscientemente eu não me dei conta disso. Conscientemente eu não me dei conta disso porque o córtex, que é a última estrutura que a gente tem na evolução, né, e que está em evolução, né, me fala que eu preciso comparar informações, medir, pesar, estabelecer um processo lógico de comparações e para lidar com algo que me ameaça nesse instante, eu não posso pensar. Se eu pensar, eu perco tempo, o inimigo pode me pegar aqui. Quer dizer, o organismo tem que estar preparado para, possivelmente, fugir ou lutar num prazo inferior a 2 ou 3 segundos. Isso já pode ser muito. Tem que ser, se for menos de um segundo, melhor é. Então, não pode passar pelo córtex. O córtex é lento demais. Então, quem toma conta de toda essa organização da fisiologia, que me traz sensações, que me traz a preparação para movimentação rápida, tônus muscular, aumento de batimento cardíaco, preparação para luta ou fuga, é um sistema que independe do córtex. É um sistema que faz isso automaticamente, que a gente chama de cérebro reptiliano, né? E que é responsável, então, pelos primeiros disparos de tem uma coisa diferente aqui, eu instantaneamente bati no primeiro patamar de ansiedade. O que significa? Tem uma adrenalina que foi jogada aqui, tem uma movimentação mínima de cortisol que está começando a se organizar para ver o que vai acontecer, tem uma contração muscular, tem um foco, eu preciso olhar para ver o que é, a minha acuidade auditiva aumenta, né, e outros fenômenos que, se isso se segue, né, a minha pele se torna mais clara, porque o sangue que estava na periferia veio todo para dentro, para almofadar os órgãos, para evitar que um impacto chegue direto nos órgãos, né? E também para que, caso eu seja, alguma coisa me bata, eu sangre menos, né? A pele fica enrugada, a pupila dilata, de forma que eu consigo quase ver no escuro, minha acuidade auditiva aumenta para próximo e longe, a estrutura muscular fica toda tensa, né? Com o fígado instantaneamente produzindo uma enorme quantidade quebrando o glicogênio para produzir açúcar, para mandar para os músculos, para eles poderem ter explosão. Que explosão? De eu fugir ou lutar, tudo isso tem que acontecer em menos de um segundo. O córtex não tem velocidade para isso, nem tem controle para esse processo. Tem uma unidade lá dentro, que é o cérebro reptiliano, que toma conta disso tudo sem que eu perceba. O que eu sinto é que quando essas coisas, à medida que essas coisas surgem e aumentam, a sua capacidade de coordenação, a sua capacidade de reação, ela precisa estar cada vez mais, quanto maior a ameaça ou quanto mais próximo está o perigo, né, ela precisa estar inteiramente na mão do cérebro reptiliano e não do córtex. Então, a energia vai sendo tirada de várias partes do organismo, inclusive do córtex, né, e a minha capacidade de avaliação fica prejudicada.
eu vou ter uma capacidade de avaliação cada vez menor, porque a minha capacidade de avaliação depende do funcionamento do córtex pré-frontal, então, que é córtex, né? E eu não posso gastar tempo com isso se eu tenho que organizar o corpo para fugir ou lutar. Eu não tenho que ficar pensando. Enquanto eu penso se eu fujo ou não fujo, o bicho me pega. Então, eu não posso ficar pensando. Então, a minha motivação, né, está presente em mim quando eu estou podendo fazer as contas, quando eu estou podendo avaliar as situações, quando eu estou podendo entender qual é o risco do próximo passo que eu vou dar, né? Quando eu estou realmente com baixa pressão externa de alguma coisa. Quanto maior a pressão externa, mais eu foco naquilo que, de uma certa maneira, está me ameaçando, para tentar resolver de forma mais específica possível. E nisso, eu perco capacidade de analogia, eu perco criatividade, eu perco relaxamento, né? Eu perco bom senso, eu vou perdendo essas coisas porque eu começo a ficar organizado para responder a um ataque específico, até o ponto em que, se eu não vejo uma forma de fazer isso, posso entrar em pânico e aí perco realmente todo o meu contato consciente com o real. Eu passo a ver coisas que não existem, passo, né, a imaginar que eu posso fazer algumas coisas que, na realidade, não posso, né? É o sujeito que está no alto do prédio, lá de 20 andares, quando alguém gritou fogo, ele que tem uma experiência de ter passado por algum incêndio na vida, ele tem que escapar do fogo. Ele não vai para a lateral do prédio para ver se tem uma escada de incêndio. Não, ele sai correndo e se joga do 20º andar, porque acha que pode voar e chegar lá embaixo num pulinho, né? Quer dizer, é claro que ele não fez por causa disso, né? A emergência de fuga foi tão grande que o contato dele com a realidade se perdeu, né? Quer dizer, ficou em pânico, a estrutura consciente foi totalmente embora, né? Estamos até aqui? Claros? Está indo? Tá, beleza. Então, nós podemos dizer que essa estrutura de ansiedade e medo, né, é o nosso programa de sobrevivência, está conosco o tempo inteiro, e isso não passa pela estrutura consciente. Eu não faço isso conscientemente, né, aquelas coisas que nós fazemos o tempo inteiro. Fique calmo. É uma coisa admirável de você falar. É até o sujeito escuta isso e fica mais irritado, né? Porque claramente ele está lidando com uma situação que para ele é uma loucura e você está pedindo a ele para ficar calmo, né? Fique tranquilo, eu estou no topo de um processo de luta ou fuga e você está me pedindo tranquilidade, né? Ou o que é comum, você vai entender com algumas variações outras coisas, né? Você tem uma pessoa em profunda depressão, né? Sua profunda depressão significa que ela está entrando em colapso porque tem um problema que ela precisa resolver e não há forma de resolver, ela não achou. Então, o movimento dela vai se encerrando, né? Ela vai perdendo a luta, ela vai se paralisando, né? E aí as pessoas chegam perto e dizem que elas têm que ir correr no aterro do Flamengo, ou tem que subir para o terraço para tomar um sol. Você dizer isso para o sujeito que está deprimido é uma tortura, uma completa barbaridade. Não que ele ache errado, ou que ele eventualmente não quisesse, mas simplesmente não faz sentido para ele, querendo ficar no escuro, quietinho, para ver se ainda pode resolver as coisas, você pedir a ele para ir para o sol ou correr. Isso não é uma tortura incrível. É claro que isso é bom, mas tem que se levar de uma forma que aos pouquinhos conduz o sujeito para isso. A simples colocação lógica dessas instruções, elas mais perturbam do que ajudam, né? Porque o processo cortical do sujeito está sendo desligado, porque ele está numa estrutura de alta ansiedade e, eventualmente, medo, quase pânico, né? Então, ok, isso, muito bem. Aí... Só quero alertar o senhor que temos 20 minutos, tá? Isso, estou controlando aqui. Estou controlando aqui, já estou chegando no final. Então, é interessante entender como é que isso ocorre aqui dentro, né? Porque o cérebro reptiliano, então, olhou, viu um perigo, então me coordena aqui. Ele faz isso. Ele faz isso como? Ele precisa, primeiro, o cérebro e o sistema nervoso precisam
para ter todo esse funcionamento possível, né? As redes sensoriais, o funcionamento dos olhos, do ouvido, funcionamento interno, a coordenação motora, toda essa coisa, né, organizada pelo cérebro, recebendo sinais do corpo, internos e externos, né, pelos órgãos de percepção e pelo processo interno de, né, envio de sinais. Tudo isso é feito por unidades tipo neurotransmissores, né? Quer dizer, então tem partículas, moléculas, transmissores neuronais e hormônios, né, que coordenam o funcionamento de toda essa estrutura corporal para lidar com a questão da ansiedade, do medo, da minha relação com o mundo, né? Muito bem. Então, se nós apanhamos a organização do cérebro, né, quer dizer, nós sabemos hoje em dia, quando se diz sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema simpático, parasimpático e entérico. Que sistema entérico é esse que não havia anteriormente, agora há? O intestino tem algo como um tanto varia, né, mas que você pode ir de 250 milhões a 500 milhões de neurônios. Ele é uma unidade que funciona independente do cérebro, porque ele, pelas necessidades que o cérebro está vendo, são fundamentais para a minha estrutura de sobrevivência do corpo agora, quem coordena o tipo de movimentação, o tipo de processo de comunicação que tem que se dar dentro do corpo, né? Eu preciso ficar um tanto mais ansioso. Gerar serotonina nesse momento, que vai me deixar tranquilo, calmo e atento, é uma coisa que não faz muito sentido. Eu vou desligar o envio da serotonina. Quem regula isso é o intestino. É o intestino que recebe alimento, é o intestino, quer dizer, o estômago, né, que recebe alimento, e o intestino com todo um conjunto de bactérias que tem lá, tem 2 quilos de bactérias, né, prontas para digerir verdes, digerir negros, digerir marrons, digerir amarelos, digerir... Né, porque cada uma dessas coisas vai dar um determinado conjunto de elementos ali, né, por exemplo, né, vai fazer com que eu extraia de alimentos fenilalanina para poder produzir triptofano, que é o elemento que eu preciso produzir serotonina, que é o neurotransmissor que eu mando para o cérebro do sistema nervoso. Quem resolve isso é o meu intestino, não é meu cérebro, né? Então, o que eu como e a maneira como o organismo, como o intestino se organiza, ele faz com que eu tenha mais acidez ou menos acidez no estômago, que eu digira mais lento ou mais rápido, porque ele precisa de determinados elementos para alimentar o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso, né, como um todo, né? Quem faz isso é o intestino. Então, o que eu como é absolutamente fundamental. Eu estou comendo o quê? Eu posso ter problemas diversos de irritação, de problemas de atenção, problemas de memória, problemas de pele, diversos problemas que são causados pelo funcionamento intestinal inadequado, porque eu matei uma parte das bactérias comendo algum tipo de coisa venenosa durante anos, né? Ou não me alimentando adequadamente com uma gama de produtos que permite que ele tenha as substâncias que fazem com que o cérebro e o sistema nervoso funcione como um todo. Então, cérebro, sistema nervoso e processo gastrointestinal são absolutamente interligados. É uma coisa só, né? Por outro lado, a ativação de mais energia no corpo, menos energia no corpo e a geração de vários outros hormônios necessários para outras questões corporais são gerados pelo sistema endócrino. Eu preciso de hormônios para isso. O cérebro tem uma necessidade e ordena a hipófise que dispare coisa para a tireoide funcionar, para todo o pâncreas e tudo mais. O hormônio é algo intimamente ligado à estrutura gastrointestinal, intimamente ligado a processo de cérebro e sistema nervoso. Então, se eu estou ansioso há muito tempo, se eu estou com medo, eu vejo como é que eu estou me alimentando mal, né? Por que as pessoas estão em confinamento? Batemos no confinamento, né? Como é que eu vou usar esses conceitos todos, né? Está aqui.
Estou no confinamento, isso é óbvio, né? O que está acontecendo aqui? Algumas coisas diretas, né? Tem uma maneira de eu gerar satisfação imediata no organismo. O que eu faço? O que todas as pessoas estão dizendo, né? Quer dizer, tem vídeos sobre isso. A gente começa a quarentena com 60 quilos e termina com 80. Eu tenho que comer mais, eu tenho que, né? Eu como mais coisas gordurosas, eu como mais carboidrato, porque aquilo atinge as minhas áreas de prazer no cérebro e eu preciso fazer isso de uma forma direta praticamente o dia inteiro, porque eu estou ansioso o dia inteiro. Por que eu estou ansioso o dia inteiro? Eu estou ansioso o dia inteiro porque aquele meu programa de sobrevivência lá embaixo diz que eu tenho um problema, que o problema é vírus, né? E então tem uma maneira de eu tentar escapar do vírus. Eu me escondo para ver se o vírus não me acha, né? Então eu vou para dentro de casa, né? Beleza. Quando eu vou para dentro de casa, o que acontece com a minha capacidade de lutar ou fugir? Ela foi embora. O programa de sobrevivência pede que eu lute ou que eu fuja. Mas eu estou lutando ou fugindo? Não. Inclusive, a minha capacidade de movimento ela diminuiu drasticamente. O confinamento acaba com a minha capacidade de movimento. Eu fico plantado. Não, mas eu passei aspirador na casa. Eu lavo a roupa de manhã e de tarde eu lavo de novo. E de noite eu passo. Sim, mas esse tipo de movimento dentro de 4 paredes, ele, num primeiro momento, me diz estou defendido. Depois de um certo tempo, ele é insuficiente para drenar toda a capacidade de energia que eu tenho para lutar ou para fugir de uma forma mais ampla, dizendo que, na realidade, eu estou num espaço pequenininho e que, se acontece alguma outra coisa, eu estou perdido, porque eu não tenho... O que eu faço? Como é que eu vou fazer? Então, o confinamento naturalmente me bota num alto grau de ansiedade. Me faz com que eu possa chegar a medo. Desregula o meu funcionamento, porque então eu não preciso de tanta energia para me movimentar, então eu preciso alterar a estrutura hormonal. E com isso eu altero a maneira como o intestino está funcionando. E com isso, como eu estou buscando ter mais coisas gordurosas, açúcar, esse tipo de coisa, uma série de elementos que eu preciso para ter fenilalanina, triptofano, que o intestino pede para alimentar as bactérias que estão lá dentro, eu não estou dando em quantidade suficiente. Quer dizer, eu estou me desorganizando a nível do cognitivo, porque eu também estou me desorganizando a nível do processo gastrointestinal e a nível da estrutura hormonal. Claro isso, gente. Se quiserem, daqui a 5 minutos vocês começam a perguntar. Então, a bagunça só vai aumentando, né? Isso. Então, o confinamento traz isso, esse impacto numa desregulação. Vamos simplificar, para fechar. Ele me causa um impacto de desregulação do funcionamento triplo que é necessário para que eu esteja ativo no mundo. O cérebro do sistema nervoso depende, em grande parte, são 30 neurotransmissores. Nós vamos falar em dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, né? Algumas dessas coisas, grande parte delas, serotonina, por exemplo, que regula o meu bem-estar, o humor, a minha capacidade de aprendizado, é produzida 90% no intestino. Então, se a minha alimentação está deficiente, mesmo que eu não tivesse debaixo dessa ameaça, eu ia ver que eu estou meio estressado, estou com problemas de memória, estou com problemas de atenção, eu não tenho serotonina ali para fazer uma regulagem disso, né? Em limites, eu posso atingir depressão, posso atingir pânico, né? Posso atingir coisas desse tipo. Então, o processo gastrointestinal vai embora, o processo hormonal se desregula, porque o corpo, então, tem que ficar funcionando de uma maneira artificial. Eu desequilibro tiroide, né, TSH, T3, T4, eu desregulo essa coisa toda, né? Estrogênios e progesteronas, esse negócio vai tudo para o espaço, porque está significativamente alterado, porque para funcionamento do corpo nessas condições, com essa estrutura de ansiedade que se prolonga, inicialmente você tem o cortisol que entra ali para dizer, bom, vamos administrar essas necessidades do corpo para fazer face a esta ameaça, organizando melhor o corpo para que ele se movimente. Acontece que eu não tenho movimento, eu estou confinado.
Em consequência, o nível de cortisol ali começa a subir. E quando o cortisol começa a subir, o que ele faz é o oposto da regulação, ele desregula. Tá? Ele começa a desligar coisas que não são necessárias, como, por exemplo, o sistema imunológico. Você começa a desligar o sistema imunológico, porque não é necessário para aquela tensão que você está de vou fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa, vou fazer, mas não faço. Ele tem que ficar continuamente ligado para isso. E então algumas coisas como digestão, ele pode deixar como secundária. Sistema imunológico, que o cortisol ajuda a regular, ele desregula. Quer dizer, com o tempo, a entrada no processo de estresse, pelo excesso de cortisol, vai fazendo com que eu me desregule no tripé. Cérebro, sistema nervoso, gastrointestinal e hormônios. E, finalmente, né, então, para fechar, para a gente ter um tempinho para perguntas, e, finalmente, uma coisa que acontece no confinamento é que, lembra lá do bebê? Estava dentro da barriga da mãe, tocado, pá, muito bem. Nasceu, a enfermeira pegou, botou na balança, tremeu, enrolou, botou a mascarinha, ficou quietinho. A mãe define a borda, bota no colo, taraná. Então, para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos, mas independente do que elas achem, né, o toque é algo absolutamente fundamental. Né? Um grande cientista da nossa época, vivo, graças a Deus, trabalhando ativamente com 80 anos de idade, e amigo meu, trouxe o livro dele para o Brasil, traduzimos e editamos aí, Stephen Porges, né? Autor da teoria polivagal, né? Mostrando que o nervo vago é responsável, em grande parte, por essa circulação, né? Comunicação destino-cérebro, nervo vago. Desenvolveu um termo criou um termo chamado neurocepção. A neurocepção é uma coisa que o cérebro, como um todo, faz em termos de busca de contato o tempo inteiro. Então, se eu não tenho contato, se eu não estou diretamente com as pessoas, se eu não sinto a proximidade do outro, o calor do outro e o toque, eu desregulo o processo de neurocepção. Desregular o processo de neurocepção significa que a minha visão de mundo, o meu contato com o mundo, ele fica alterado. E tem duas possibilidades para isso. Ou eu irrito, porque tem uma quantidade de movimento que eu preciso botar para fora e não tem, né? Ou eu, insistindo nisso, chego ao ponto em que eu deprimo, porque esse é um problema que eu não posso resolver. Eu tenho que continuar confinado aqui. Então, a falta de contato é uma coisa que prejudica profundamente a organização da psicofisiologia e em termos dela estar equilibrada para me deixar saudável. Né? O processo de confinamento, e a gente espera que isso aconteça aí pelos próximos meses, diretamente pós-pandemia, né? É algo que vai fazer com que uma quantidade enorme de pessoas vá procurar psiquiatra, terapeuta, né? Porque o sujeito, depois que saiu disso, vai perceber que, de uma certa maneira, o organismo dele ficou desregulado. Né? Quer dizer, o confinamento fundamentalmente mexe com o processo de movimento, que eu não tenho, e mexe com o processo de neurocepção, o contato do outro. Eu perco o toque, que é fundamental para me manter na borda, para que eu perceba o meu próprio corpo. Né? Além de ter alto cortisol e estruturas diversas de ansiedade, aumento de frequência de batimento cardíaco, adrenalina circulante o tempo inteiro. Quer dizer, o confinamento estressa. Quando as pessoas sabem disso, o que elas podem fazer? Né? Eu tenho um cliente que tem um apartamento que ele acabou de comprar de 220, 30 metros quadrados, com uma sala de 60 ou 70 metros, e ele corre na sala, né? Volta na sala e dando volta, porque é um tipo de exercício. Faz algumas flexões, faz esteira, faz não sei o que, se movimenta. Né? A amplitude, você não precisa. Você chega na janela, abre a janela e olha para o lado de fora, olha para o céu, vê que você tem uma amplidão ali, quer dizer, você está semi-contido. Né? Se você estiver administrando a tua ansiedade, você até pode botar a tua máscara, né? Descer e ir até o jardim do prédio, dar uma volta, ou mesmo dar uma volta pela calçada, pegar 5 minutos de sol. Isso gera uma regulação nesse tripé cérebro, sistema nervoso, gastrointestinal e hormônio.
é fundamental conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas, se possível, você precisa, no mínimo, manter contato não só auditivo, como visual com as pessoas através dos meios da mídia, né? De WhatsApp, de Zoom, de Skype, de coisas desse tipo, né? Mas, se possível, nas pessoas que confiantemente você tem como contato, que estão dentro de casa, né? Então ninguém saiu, não, supostamente ninguém aqui se contaminou, eu posso tocar mais nessas pessoas, né? Eu posso abraçar mais, eu posso ficar mais junto, eu posso assistir a televisão mais colado. O toque é absolutamente fundamental, o conforto do toque. Professor, bom, só para garantir... Acho que isso é a forma geral do... Temos aí 5, 6 minutos para as pessoas, se quiserem perguntar alguma coisa. Por garantia, queria te pedir para já, acho que vai encerrar até um pouquinho antes, deixar sua rede social, as suas redes sociais que o senhor queira dividir para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Como é que eu faço isso? Só falar, Escrevo? pode falar o endereço, por favor, só para quem... Tá. Concretamente, o que eu tenho hoje em dia é só o trabalho de atividade com pessoas, que já tem 32 anos, trabalhando com todo esse conjunto de coisas, né, e olhando também o equilíbrio elétrico do cérebro, né, através de um trabalho de neurofeedback e biofeedback com instrumentos específicos, né, uma parceria com o pessoal da área médica para fazer esses exames, né, hormônios e como é que a gente mede essas coisas para saber se o sujeito está desregulado ou não, e um conjunto de técnicas de intervenção que a gente chama de terapias, né, em que, dado essa visão do funcionamento como um todo do organismo, a gente tem que pensar sempre em termos de terapias somáticas, né? Quer dizer, que trabalham o entendimento, a cognição, traumas, né? Olhando como é que o corpo do sujeito está funcionando, respondendo a essas histórias e essas ameaças que ele está enfrentando aqui agora, né? Mas tem algum endereço, algum site, alguma rede social que a gente possa acompanhar o senhor? Isso está organizado numa empresa que a gente denominou de Senses, de sentidos, né? Senses, neurociências aplicadas, né? Que tem uma sede em Botafogo, na Rua Voluntários da Pátria, número 190, grupo 224. E a página que eu uso para fazer mais divulgação desses temas é uma página no Facebook, que tem o nome de Neurociências, Medo e Trauma. Neurociências, então, Medo e Trauma. Neurociências... Eu acho que a gente vai ter que encerrar. Eu vou pedir para o senhor, primeiro, agradecer, né, por ter aceitado aqui, por ter dito sim ao nosso convite, por ter colaborado aqui com a nossa live. Convidar o senhor também, o público que está acompanhando aqui essa live, para na quarta-feira que vem, 3 da tarde, acompanhar a outra live, que vai ser sobre educação financeira, a importância da reserva em períodos como esse, agora de emergência, de pandemia. Eu acho que dinheiro é uma coisa que realmente causa muito estresse e medo, então vai ser bom acompanhar a nossa próxima live. Ok. Professor Carlos Alberto, meu xará, sou Carlos Eduardo, muito obrigado, tá? Até a próxima, então. Agradeço a oportunidade e espero que tenha sido útil para as pessoas. Bye, bye. Obrigado. Super útil. Tchau, obrigado.